Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é dessa bonequinha especial Equipe Fabi Rodrigues, volta às aulas. Então, para fazer a bonequinha, eu vou usar esse molde da Ângela de Jesus, que é o molde Preciosas. Eu tiro do molde, dou uma ajeitadinha, coloco o arame e deixo secar. Para fazer o tom de pele, eu uso na massa branca os corantes Saramanil, o Pele Clara, e eu coloco também um pouquinho do corante Pele Morena, tá? Aí fica o tom que eu gosto de usar. O olhinho que eu vou usar hoje é o Trevinho PP da coleção da Fabi Rodrigues. Para fazer a maçã, eu vou usar esse molde aqui, essa cavidade, tá? Eu até tinha um outro molde que tinha uma maçã, mas ela era muito pequenininha, eu queria uma maçã um pouco maior, então eu resolvi fazer.
Para fazer o cabelo, eu uso o corante chocolate da Saramanil na massa natural. Então, eu abro um pedaço de massa com a régua niveladora de 2 milímetros e com o kit de cortador redondo, eu uso o número 4 para cortar a base do cabelo. Eu vou usar o molde da Maria Diniz, o Cabelinhos Baby, para tirar esses 2 rabinhos aqui. Então aqui eu corto um pedacinho, eu quero que ele fique um pouco menor. E aí eu ajusto, colo, né? E depois eu vou dando uma arrumada para ficar bem certinho do jeito que eu quero. Agora, para fazer a franjinha, eu pego um pedacinho de massa, no olho mesmo, e aí eu vou fazer um rolinho, deixando a parte de dentro mais gordinha. Eu afino nas laterais e deixo dentro mais gordinho. E aí eu dou um movimento pro cabelinho, eu colo e aliso com água, tá? Para tirar toda a marcaçãozinha. Essa parte é muito importante você dar o acabamento, alisar com água, pode ser com uma estequinha, pode ser com um cotonete molhado, para tirar toda essa marcação. Então agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz a trancinha. Eu não utilizei molde porque eu queria uma coisa mais delicada.
O molde ele fica um pouco mais grosso, tá? Mas isso vai da opção de vocês. Assim dá um pouco mais de trabalho, lógico, mas eu gosto muito do resultado final. Então eu fiz na mão 3 rolinhos de massa, não tão fino, não tão grosso. E aí eu simplesmente vou trançar ela, tá? Então aqui agora eu vou ensinar para vocês a parte do lacinho. Também poderia usar um lacinho de molde, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria um laço como se fosse amarradinho no cabelo. Eu tentei fazer de outra forma, mas não ficou como eu queria, tá? Então, essa foi a melhor opção que eu encontrei. Então, como vocês podem ver, eu faço 4 rolinhos, 2 um pouquinho maior, que é o que vai ficar na parte de baixo, e 2 um pouquinho menor, que eu vou sobrepor, tá? Vai ficar em cima. Então, depois de feito isso, eu vou cortar, aí eu vou passar um pouquinho de cola e vou unir essas duas partes, tá? Aí eu passo um pouquinho de cola no cabelo e colo, tá? Aqui eu vou colar molhado, né? Mas você pode deixar secar um pouquinho pra colar. E aí você vai arrumando, dando movimento. Olhando assim, parece que ficou um pouco grande, mas depois ele vai diminuir, né? O biscuit vai encolher e vai ficar um pouco menor.
Para fazer a meia, eu abro uma massa bem fininha mesmo. Tenho até dificuldade na hora de abrir, porque eu quero ela bem fininha, tá? E aí, com o cortador quadrado da Blue Star, eu corto um pedacinho para encapar o pé. Para fazer o pezinho, eu pego duas bolinhas pretas do mesmo tamanho. Eu não sou apegada a medidas, eu não tenho costume de pesar, tá? É tudo no olho mesmo que eu faço. E aí depois eu faço uma leve coxinha, tá? Ela não chega a ser bem uma coxinha. E aí eu vou pressionar no pezinho dela e vou arrumando para ficar um sapatinho. Então, para finalizar o lacinho, depois que ele estiver seco, né, claro, eu passo base para dar um brilho. Para finalizar, com tinta acrílica branca fosca, eu faço os detalhes do vestido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Lembrando que todos os materiais que eu utilizei vocês encontram no site e na loja física da Fabi Rodrigues.